gente demorar, o vovô vai sentar no computador e não vai dar para assistir a última história da Mene Braque. Calma, Julinha! Já estou indo! Ah, não! O que foi, Julinha? O vovô jura, ele está no computador. Vixe! Deu ruim! Cheguei primeiro. Mas, vô, a gente ia assistir a aula da Mene Braque, o JR e eu. Verdade! Calma, calma. Eu vou deixar vocês assistirem. Ufa, ainda bem! Mas, vovô, o que o senhor estava assistindo? Ah, Julinha, você deixou aberto o YouTube, então fui ver o que você estava assistindo. Mas por quê? Ora, JR, nós adultos somos responsáveis por vocês, crianças. E tem muitos vídeos nesse tal de YouTube que não é para a idade de vocês. Então, de vez em quando, eu venho ver que a Julinha está assistindo. Entendeu? Isso mesmo, JR. O vovô sempre cuida de mim nessa parte. Mas, vovô, o senhor não respondeu a minha pergunta. Calma, calma, não criemos pânico. Eu vi esse tal aula da Mene Braque, depois assisti mais uma e outra. Aí fui ver o que tinha nesse tal canal da OPPC Jundiaí. Aí acabei vendo esse vídeo, Resposta para Abraão. E aí, o que o senhor achou? Então, esse tal de Claudinei, ele contou muito por cima a história de Abraão. Começou pelo meio, não chegou no final e ainda tem a pior parte. Meu Deus! Ainda tem pior do que isso? Sim, ele não usa os bonequinhos que nem a tia Isa. Como pode deixar um cidadão desse contar uma história sem os bonequinhos? É o fim da picada. Não, vovô, o senhor não entendeu. Esse vídeo é a gravação do culto da minha igreja. E não é a história da Mene Braque. Não é? Ora sim. Bem que achei muito estranho. Tinha um pessoal cantando, uma turma engravatada falando. Eu me enganei. Mas eu gostei de uma coisa. O que, vovô jura? O final. Balance as mãos e diga a paz do Senhor. Me senti dentro da igreja. Muito legal. Que bom! Um dia vou levar o senhor lá na minha igreja. Mas, viu? Eu morava Como esse tal de Ney com a sua não contou esposa, direito a história de Abraão, fiquei com alguns curioso. parentes, Então seu deixa que sobrinho eu te Ló. conto. E nesse Abraão período, criança, Morava na terra de eles moravam em tendas. Não era como é agora, né? Era em tendas. Então, quando Abraão estava lá na sua cidade chamada Ur, o nosso Deus fala com ele. Abraão, saia da sua cidade, do meio da sua parentela, dos seus familiares, e vá para uma cidade que eu te mostrarei. Te abençoarei e de você será uma grande nação. E como Abraão era muito temente a Deus, confiava nele, ele prestou muita atenção. E assim ele fez. Se arrumaram, pegaram todas as suas coisas e começaram a caminhar para um outro lugar. Foram embora, foram andando. Então, eles chegariam ali no Egito. Olha ali, ó. O que tem no Egito, crianças?
pirâmides, né? Muito famosas, todos conhecemos, né? Então lá, Abraão, sua esposa, todos eles novamente caminhando. Durante então o caminho, a viagem, Abraão então conversa com Sara, combinando que quando eles chegassem lá no Egito, era para falar que eles eram irmãos, não casados, marido e mulher, esposa e esposa, não. Era para falar que, olha, nós não somos casados, nós somos irmãos. Porque você é muito linda, Sara. Senão eles vão me matar quando chegar lá. Então, eles combinaram assim. Então, quando chegaram lá, estava lá o faraó. Olha só, o faraó estava lá. E foi o que aconteceu. Quando ele olhou para Sara, nossa, que bonita. Assim, realmente, Sara era muito linda. E eles falaram que eles eram irmãos. Trataram Abraão muito bem, trataram Sara muito bem. Mas aí, Sara foi para a casa de Faraó. E Abraão ficou ali. Crianças, depois que Sara foi para a casa de Faraó, quando eles estavam lá, Deus fala para Faraó: Faraó, Sara não é irmã de Abraão. Então ele se assusta, né? Aí o que acontece? Faraó chama Abraão. E Abraão vai até ele com medo, hein? E ele pergunta: Abraão, por que você mentiu para mim? E Abraão diz: eu menti porque eu tive medo que vocês me matassem para ficar com Sara. Depois, crianças, Faraó fala: eu jamais faria isso. Então, o faraó liberou Abraão e Sara e eles continuaram a sua jornada. Entendeu, vovô Jura? Olha só. É o que eu sempre falo. Mentira tem perna curta. Falar a verdade tem que ser a primeira e a única opção, né, vovô Jura? Claro. Mas e o sobrinho de Abraão? Continuou junto? Olha, vovô, ele ficou um tempinho e depois se separaram. Verdade, a turma de Ló sempre tretava com a turma de Abraão. Entendo. Crianças, quando duas pessoas começam a brigar, é melhor cada um ir para um canto. Igualzinho o meu vizinho. Como assim, vovô? Deixa eu explicar. Meu vizinho, o senhor Silvio, ele torce pro Palmeiras. E eu torço para o meu Corinthians. Quando começamos a falar de futebol, um quer ser o melhor que o outro. Aí começa a discussão. E para não perder, eu solto a minha arma secreta. E qual é essa arma secreta? Bem, eu falo para ele que o Palmeiras não tem mundial. Pronto. Ele fica irritado e para não brigar, ele entra para dentro da casa dele. Mas eu vou contar um segredo para vocês, crianças. Qual? O senhor Silvio, ele é meu melhor amigo. Ufa, ainda bem! Mas o que aconteceu com esse tal de Ló? Então, vovô, Abraão chegou para Ló e disse: Ló, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Aí, Ló... Então ele olhou e se agradou do que ele viu. Olhou, nossa, ali tem um lugar tão bom para mim morar. Eu acho que eu vou para o lado de lá então, Abraão. Então ele, tudo bem. Então você vai para o lado de lá e eu vou para o outro lado. E assim aconteceu. Abraão arrumou novamente as suas coisas. Crianças, muito provável que naquela cidade
Ló foi muito próspero. Ele morava numa boa casa. Ele era, assim, considerado um homem muito próspero. Mas, um dia, olha só o que aconteceu. Olha só o que aconteceu. Prestem muita atenção. Abraão, que estava lá do outro lado que ele havia escolhido, estava lá na sua tenda, com a sua esposa Sara, vivendo a sua vida, lá do outro lado vivendo a vida dele, cuidando das coisas dele. Quando o Senhor, nosso Deus, fala com ele. Sim, o nosso Deus falava muito, né, com Abraão. Ele era muito temente a Deus. Então, quando ele estava lá na casa dele, o Senhor avisa que ele iria destruir Sodoma. Mas Abraão, então, ele pensa, mas é a cidade que meu sobrinho mora com toda a sua família. E aquilo deixa Abraão muito preocupado. Sim, era a família dele, né? Então ele ficou muito preocupado. E o Senhor falou, vou destruir aquela cidade com fogo. Não vai sobrar nada daquela cidade, porque ali as pessoas são muito más. Cada um quer viver a sua vida fazendo o que quer. Todo mundo se esqueceu de Deus naquela cidade. Então, Abraão, muito preocupado com aquilo que o Senhor havia avisado para ele, ele pergunta para o nosso Deus, mas meu Deus, e se tiver pessoas justas naquela cidade, o Senhor ainda destruiria? Então, crianças, o nosso Deus, ele responde que por amor a Abraão, ele pouparia as pessoas justas. Porém, crianças, vamos pensar um pouco. Quem que eram as pessoas justas daquela cidade? Era tanta coisa que acontecia ali. Tinha a Ló, né? E isso preocupou o seu tio. Os dois anjos, então, chegam próximo àquela cidade e a Bíblia nos conta, crianças, que Ló, ele estava ali sentado na porta da cidade quando ele avistou aqueles anjos chegando. Então, quando ele chegou ali, Ló se aproxima. E é claro, ele convida os anjos para irem ficar lá na sua casa, porque a cidade de Sodoma era uma cidade muito perigosa. E assim foi feito. Ló foi com os anjos para a sua casa e ali os serviu. Ficou com eles lá dentro da sua casa. Porém, crianças, quando eles estavam lá conversando, quando eles estavam lá na casa de Ló conversando, eles falaram sobre a destruição daquela cidade cheia de maldade. E Ló, que estava também com a sua esposa e as suas filhas, todos eles prestaram atenção no que iria acontecer. Então Ló queria arrumar as suas coisas, queria pegar as coisas de dentro da sua casa. Mas os anjos falaram para Ló, não há tempo, Ló, não há tempo. Precisamos ir embora rápido, precisamos correr. Não dá tempo de pegar nada, não. Vamos logo, porque essa cidade vai ser destruída hoje. Os anjos, crianças, tinham pressa de tirar Ló dali. E Ló queria pegar as suas coisas ali na sua casa. A Bíblia nos diz que então os anjos pegam ele pela mão. Vamos embora. Então todos começam a sair da cidade. E a família de Ló, somente a família de Ló, por amor a Abraão, foi poupada. Então ali os anjos avisaram, vamos correr.
Crianças, Ló, as suas filhas e a sua esposa teriam que ir embora muito rápido. Então, ali foi muita correria, eles correram muito, porque estava acontecendo já uma coisa terrível, os anjos já tinham avisado, né? Pegou ele pela mão, vamos embora, não há tempo, não há tempo. Começou uma chuva de fogo do céu, destruindo toda aquela cidade e as pessoas que moravam naquela cidade. Então, ali começou uma chuva de fogo, uma chuva de fogo. Meu Deus, foi terrível, foi terrível. Foi caindo tudo, as pessoas não foram poupadas como a família de Ló. Então, crianças, nessa hora em que a cidade estava sendo toda destruída, e os anjos haviam falado para eles: não olhem para trás, não olhem para trás, vamos correr, vamos embora, vamos embora. Ló, suas duas filhas correndo, todo mundo correndo, aquele monte de coisa acontecendo. Quando, de repente, no meio de todo aquele acontecimento, a mulher de Ló, ela olha para trás. Então, vô, o Senhor não sabe o que aconteceu. Ela virou uma estátua de sal. Que absurdo. Ló escolheu o melhor lugar, mas não sabia que, na verdade, era o pior. Olha, JR, na vida é assim mesmo. Temos que tomar cuidado com as aparências. Igualzinho aqueles vídeos do YouTube que eu tava te falando. Eles têm uma imagem bonitinha, mas no final, é igual Sodoma e Gomorra. Ai, que medo! Tá, mas espera aí. Vocês não me responderam sobre Abraão. Como não? Horas, o tal do Ney falou sobre o filho de Abraão, como que era mesmo o nome do menino? Ah, tá! Isaac! Deixa eu te contar, então. Deus tinha prometido um filho para Abraão, mas com o tempo, Sara não acreditava mais que ela poderia ter um filho. Então, 2 anjos... Quando os anjos chegaram ali para falar com Abraão, eles relembraram, sim, a promessa que Deus havia feito a ele. Sim, Deus não se esquece, ele não se esquece de nada. Ele lembra de cada detalhe. Então, os 2 anjos foram até ele para dizer que Deus enviaria, sim, um filho. Ele e Sara seriam ainda papai e mamãe, depois de muito tempo. Abraão, no seu coração, ele deve ter ficado muito feliz. Mas a Bíblia nos conta, crianças, que Sara ouviu aquilo, que Deus ainda daria esse filho a eles, falando através dos anjos. Mas quando Sara ouviu, a Bíblia nos conta que ela duvidou no seu coração. A Bíblia diz que ela riu. Ela deve ter pensado: ai, eu acho que não, eu já sou muito velhinha. Mas para Deus não tem isso de ser velhinha, não tinha problema dela ser velhinha, porque ele cumpriria o que ele prometeu. Então, crianças, quando os anjos percebem essa dúvida no coração de Sara, eles questionam: por que Sara riu? Sim, eles sabiam que lá no seu coração ela já estava em dúvida se realmente ela ainda seria a mamãe. Porém, crianças, depois dessa visita dos anjos, se passou 1 ano. E Sara, sim, teve o seu neném. Olha que bonitinho. O nosso Deus havia feito um pedido para Abraão diferente e até meio estranho aos nossos olhos. Mas em tudo, Deus tem um propósito. Então, no lugar do cordeirinho, Deus pediu que
Isaac fosse sacrificado no lugar daquele cordeirinho. Abraão, então, começa a preparar as coisas. Ele pega, então, a sua lenha. A Bíblia nos conta que ele pega a sua lenha. Ele arruma as suas coisas. Ele vai com 2 empregados com ele. Chegando, então, lá no Monte Moriá, crianças, quando ele chegou lá, eu imagino que o seu coração estava muito apertado quando ele chegou naquele lugar. Então, ele pediu para que os 2 empregados ficassem lá embaixo, que eles subiriam um monte para o sacrifício que o Senhor havia falado para ele realizar. Isaac pergunta ao seu pai: Papai, onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão responde: Deus proverá o cordeiro. Então, assim, eles continuam a sua subida até o Monte Moriá. Abraão, então, deita o seu filho ali naquele altar. Ele arruma a lenha, ele arruma tudo o que precisava, muito obediente a Deus, porém, com o coração muito apertado, porque era o seu filho querido Isaac. Quando ele estava, então, ali, pronto para o sacrifício, aquele momento tão doloroso, uma voz fala do céu: Abraão, Abraão. Ele presta atenção: não mate o seu filho, não mate o seu filho. Agora sei o quanto você me ama. Depois, então, que Abraão ouve essa voz lá do céu, ele não precisaria mais sacrificar o seu querido filho. Depois disso, ele olha para o lado e vê, sabe o quê? O que, JR? Um cordeiro, para que eles possam sacrificar. Viu? Deus cuida de tudo quando nós confiamos nele. Olha, eu acho que eu não tenho essa fé de Abraão. Sair da minha casa para ir para outro lugar? Eu não saio de casa antes de ver a previsão do tempo. Mas, vô, quando oramos, a gente pode depositar nele o nosso futuro. Ele sabe o melhor para nós. Mas, Julinha, por que Deus pediu para Abraão sacrificar Isaac? Não foi Deus que deu Isaac para Abraão? Sim, foi Deus quem deu. Mas Abraão estava amando mais a Isaac do que a Deus. Isaac estava tomando o lugar de Deus no coração de Abraão. Isso mesmo! Vovô jura, quando amamos ou gostamos mais de algo, por exemplo, um brinquedo, uma pessoa, uma TV, internet, um time de futebol, tudo isso pode tomar o lugar de Deus em nosso coração. Vou ter que abrir mão do meu Corinthians? Não, vovô! Seu time é só um time, mas Deus é tudo e todo poderoso. Viu o que ele fez com Abraão e Isaac? Isso mesmo! Se o Senhor deixar Jesus entrar em seu coração, ele vai fazer mais feliz que o seu time de futebol. Verdade? Ué, eu quero esse Jesus. Como é que eu faço para ele entrar no meu coração? Repete comigo. Querido Deus, Querido Deus, peço perdão pelos meus pecados. peço perdão pelos meus pecados. Limpa meu coração Limpa meu coração e que Jesus seja o mais importante da minha vida. e que Jesus seja o mais importante da minha vida. Ué, só isso? Não esquenta, vovô jura. Eu fiz a mesma pergunta. Não viaja, JR! E aí, vovô, como está o seu coração? Bem melhor.
Obrigado, crianças. Vocês valem ouro. Bom, deixa eu ir para que vocês possam assistir a aula da Meni Brack. Tchau, tchau.